Bom, começando mais um Energy Channel, eu recebo hoje aqui uma grande empresa do setor aqui, não só no Brasil, mas no mundo, que é a Openwind, representada aqui pelo Sérgio e o Arthur. Tudo bem? Como é que vocês estão? Beleza? Tudo jóia. Bacana. Bom, hoje o tema aqui é falar um pouquinho mais sobre armazenamento e as possibilidades aí com a tecnologia da Openwind, né? Então, primeiro, quem está chegando agora aqui fala, tá, o que que é o armazenamento? Por que que eu preciso saber mais sobre isso? Primeiro que, assim, todo mundo é, pode gerar sua energia, mas não pode controlar a sua energia. Então, todo mundo precisa ter um controle maior com a energia. E acho que esse controle só vai vir com o armazenamento. É isso, Sérgio? Isso mesmo, Ricardo. Hoje, a grande questão, além de poder gerar a própria energia, é ter a independência dessa energia. E também, com o armazenamento, a gente consegue abrir novos leques e novas possibilidades para o uso no mercado além do solar. Pois a gente sabe que hoje muitos locais no Brasil ainda são bem remotos e têm poucos acessos à energia. Então, o armazenamento ele vem como uma solução para esses locais onde são remotos e não têm acesso à energia e também locais onde são dependentes unicamente de geradores a diesel. Tá, então vamos pensar num cenário aqui. O Arthur vai ajudar a gente tecnicamente aqui. Quando a gente fala em formação de rede, em micro-redes, eu, particularmente, eu acho que isso vai ser um cenário cada vez mais comum no futuro energético. O que, que é hoje comum? Hoje o comum é uma grande rede, que é a rede convencional, alimentando toda uma cidade, todo um estado, né? E aí você fala, tá, então se houver uma grande falha, ou se houver uma falha, muitos consumidores vão sofrer com a falta daquela energia. Cada vez mais a gente sente na pele o que é ficar sem energia num mundo eletrificado. Quando você fala de criar uma micro-rede, eu preciso ter tecnologia suficiente para entender o quanto aquilo precisa ser produzindo energia ali ao mesmo tempo, armazenando e utilizando. Então, vamos perguntar primeiro para o nosso técnico aqui, especializado aqui. Arthur, como que é isso nesse cenário com tecnologia? Faz diferença você falar assim, olha, o que eu preciso para formar uma rede? Quem precisa de uma micro-rede? O pessoal está muito habituado ao inversor, né? Que o inversor ele faz a... Ele tem a tecnologia de grid following, né? Que é o quê? Você medir os parâmetros da rede e ativamente acompanhá-los, né? Mas no caso da PCS, a gente tem a tecnologia de grid forming, que é o quê? Sem uma referência de rede ativa, né? Sem chegar uma linha de distribuição ou transmissão no local, a PCS ela consegue criar essa referência, né? Então é um pouco diferente. Por que tem essa aplicação? Justamente para o cara que quer sair da rede, né? O cara, às vezes uma aplicação pequena ou até uma aplicação grande também, é a mesma coisa, né? O cara vai depender muito da potência instalada, né? Mas a PCS ela tem que ser capaz, por exemplo, em uma aplicação de backup ou microgrid, ela tem que ser capaz de gerar aquela rede ali a senoide em 60 Hz, né? E No caso do manter Brasil, isso, no caso do Brasil, e manter os níveis adequados de potência nominal, né? Que o cliente tiver, atender ali uma corrente de inrush se ele tiver motores ou bombas. Então a PCS ela vem com esse sistema embutido que também tem que ser supervisionado pelo EMS, né? Que é o sistema de controle que tem que acompanhar o BES para fazer essa gestão entre a fonte geradora e a fonte de descarga, que é o BES, e a fonte não renovável, que é o diesel, né? e hoje qualquer porte de cliente ele pode se tornar um cliente assistido dentro de um microgrid? Pode. O que vai variar muito aí é a potência do BES, né? Às vezes o cara que tem uma potência instalada maior, ele vai precisar de muita energia armazenada em momentos críticos, né? E por isso a gente sempre indica deixar o gerador de backup, porque ainda é a solução com LCOI mais vantajoso, né? O cara ele ter ali o gerador, porque a sazonalidade do solar ainda é muito crítica, né? Então vai ter momentos no ano, dias no ano, que essa geração vai variar bastante. E nesses dias o gerador vai ter que ser ligado, né? Mas nesse caso do cliente de alto consumo, que tem uma carga muito pesada, ele pode também fazer uma segmentação das suas cargas. Pode.
tem aplicação de carga crítica, né? Às vezes o cara quer, eu tenho um cultivo aqui que não pode parar 24 horas. Então ele separa essa carga crítica, né? E as outras cargas ele pode manter na rede, né? Também pode ter essa aplicação mista, né? Então, por isso que quando a gente olha assim para o cenário, cada caso, cada cliente é um caso, necessita uma combinação de armazenamento, mais ou menos, aplicação de formar ou não formar o rede, Isso. né? Ou híbrido, no caso, né? Isso. E também a fonte geradora. Exato. No caso de vocês, tem uma vantagem. Eu vou perguntar para o Sérgio. A Hopenwind foi a primeira a gerar formação de rede com eólica. Isso, a nossa empresa obteve o primeiro certificado nos conversores eólicos, o certificado de Gridform, e tanto essa tecnologia dos nossos conversores eólicos são aplicados tanto os nossos inversores utility, também os inversores, e também os nossos PCS, que traz várias vantagens, como o Arthur também citou anteriormente, na forma de operação off-grid, off-grid on-grid, ou também nesses locais de microgrid, né, microredes, que eu tenho essa necessidade de ter esse start, essa inicialização sem ter uma referência de rede. Então, traz essas vantagens e esse diferencial para o mercado com o uso de nossos produtos. Os produtos que vocês oferecem hoje no mercado, eu posso fazer uma combinação de fontes geradoras? Posso ter, não sei se é comum isso lá fora, mas ter turbinas eólicas menores associado a solar, mais o diesel de reserva. Eu posso ter isso tudo dentro de um desenho? Pode. Uma microgrid dessa, ela meio que simula o SIM, né? O Sistema Nacional Interligado Brasileiro, né? A gente vê hoje, e até é um assunto interessante, né? Que o SIM está sofrendo muito, né? Com as renováveis aí por causa da intermitência, né? Até soltaram um leilão, 30 mega 4 horas, mas ainda tem muita coisa para ser especificada. Está muito em aberto ainda aquela portaria, né? Acredito eu que vão lançar uma resolução normativa para aquilo. Mas basicamente uma microgrid é a reprodução disso, né? O que está acontecendo no SIM hoje é basicamente o que pode acontecer numa microgrid. Se isso não for muito bem controlado, o cara pode ter um acesso de eólica, exato, uma falha no solar. E aí quem vai entrar para atuar nisso aí é o EMS, né? O EMS ele tem que estar muito bem coordenado com as fontes para que não ocorra também um gasto excessivo de CAPEX, né? E também um desperdício de energia. Vamos pensar um cenário aqui, um case, tá? Um conjunto de galpões industriais, onde eu quero me tornar isso aí uma micro-rede. E aí vem a ideia de falar, vamos fazer um estudo. Preciso talvez de eólico mais solar, ou só de solar, do diesel. Hoje, a tecnologia de vocês, a gente não tem não vai ter um SIM ali para controlar isso. Mas a tecnologia de vocês consegue controlar isso e entender a gestão dessas entradas de energia? Sim, sim. O nosso AMS, pelo fato da PCS e a AMS serem nossos, a gente consegue coordenar muito bem os dois, né? Então, porque é equipamento Hopenwind com equipamento Hopenwind. Então, os dois conversam muito bem, né? E aí, claro, se o cliente tiver também o inversor Hopenwind, melhor ainda, né? Então, fala da diferença desses dois. O que você quer dizer? O MS, o inversor e o PCS. O inversor, tudo bem. O MS e o PCS. E o PCS. Sim. Qual é a diferença dos dois? Perfeito. O EMS é o sistema supervisório, né? Para quem está acostumado aí a atuar com GC ou GD de grande porte, é basicamente um SCADA. É o SCADA da entrega. Do SS, né? Do Energy System Management, né? Então, assim, qual que é o trabalho do EMS? Dentro do cluster de baterias, você já vai ter um primeiro nível de supervisão, que é o BMS, né? Que ali você vai ter monitoramento de temperatura, monitoramento de risco de incêndio, monitoramento de uma série de fatores ali. Carga, descarga. Carga, descarga, ciclo, enfim. Você vai ter um monitoramento de uma série de fatores no cluster da bateria. Tá. Esse BMS, ele vai ser interligado no EMS, que aí sim, você vai ter o monitoramento da energia, né? Que é ali que vai fazer a lógica de controle de carga, né? Por exemplo, ele vai ler ali, a nossa, ela faz de 20 em 20 milissegundos essa leitura, né? Que é isso? De 20 em 20 milissegundos ele vai entender como é que está a carga. Quanto que eu estou consumindo. Quanto está consumindo, exatamente. E vai fazer e aí vai ver, vai comparar. Bom, tem toda uma lógica. Preciso de descarregar a bateria? Sim. Se sim, quanto? Se não, por quê? Porque
qual fonte está gerando? É a PV? Não, pera. É a... Isso faz isso? Esse sistema de vocês faz isso mesmo? Claro, com certeza. Tem todo um Não. esquemático. Eu tô provocando ele, isso É não, que né? o MS, ele é como se fosse realmente o cérebro de uma Sim, operação, sim. onde... O cérebro de uma operação energética maior. Então, Exatamente. para se formar um grid, precisa disso. Isso. Sim, e nesse MS, ele é personalizável, assim se dizer. Uhum. Depende da sua aplicação. Tá. Tem alguém atrás que vai falar, não, vamos personalizar isso aqui, com Isso, prioridade aqui, para isso, tal. Isso. Ou o próprio sistema consegue ter um default. Isso. também, mas quando a gente faz o projeto, esses sistemas de armazenamento, eles são todos personalizáveis, Sim. porque a carga de consumo e a necessidade de um nunca é igual ao outro. Uhum. Então, quando você faz essa venda, esse projeto, já é feito a configuração desse EMS. Claro que pode existir um default, mas para a maioria dos cases é feita essa customização para o cliente, para atender essa necessidade do cliente. Tá, então na verdade eu tenho que subir primeiro os dados, eu tenho que falar para ele de cargas e tudo. Aí, Isso. senão ele não reconhece. Isso, exatamente. Para que você tenha o melhor aproveitamento e o melhor uso do seu sistema BES. Porque ele é como se fosse você for na alfaiataria fazer uma roupa, um terno para você mesmo. Então, o sistema BES ele é feito para casar com o seu consumo e sua necessidade. Tá. Então, cada vez mais vai cair para esse caminho, né? O controle total e inteligência em cima da gestão. E a gente oferece 2 tipos de EMS, né? A gente tem o tipo Cloud e o tipo KVM mais Data Server. O que é isso? O tipo Cloud é basicamente o supervisório via nuvem, né? Que é igual o SCADA, que é igual a maioria dos supervisórios que a gente vê hoje em dia. Mas se o cliente optar pelo KVM, o que é o KVM? Além de ter a nuvem, ele vai ter um monitor local. Então, pô, eu tô vendo minha nuvem aqui, sei lá, tô sem celular. Vamos supor, né? O cara perdeu o celular, foi roubado, não sei. Ele consegue ir lá no local do MS e verificar na telinha do KVM como é que tá o funcionamento do sistema dele. Que legal, interessantíssimo. Quem busca hoje, Sérgio, esses projetos off-grid, né? Off-grid e formação de rede independente. Quem que busca hoje isso pelo mundo, pela experiência que a European Wind tem hoje, o que você pode falar para a gente, trazer de case? Olha, isso aqui é um case interessante para a gente comparar. Bom, hoje, quando a gente fala de funcionamento num sistema de baterias, ou seja, em microgrid ou off-grid, a gente tem buscado muito, são aquelas pessoas que consomem muito o gerador a diesel. Porque... O diesel está ficando caro. Exatamente, porque os locais onde eu vou aplicar esses geradores a diesel, que a gente diz a dependência 100% desses geradores, é onde não tem rede, é um lugar muito remoto. Então, por exemplo, quando eu estive em Manaus, falaram que tem local que é 100% a gerador e você tem que fazer a encomenda e levar o diesel a barco, demora 2, 3 dias. Então, são esses locais hoje que tem essa busca por um sistema de BESS, onde eu não tenho a dependência 100% no diesel, porque o diesel ele pode depender de muitos fatores, como, por exemplo, a entrega, o preço varia muito. Então, com o sistema BESS, a gente consegue diminuir essa dependência e ter uma fonte de energia onde é mais confiável também. Onde tem esse trabalho em conjunto, você diminui a dependência do uso do diesel e trabalhando ali de uma forma secundária, como o Arthur citou inicialmente, como tem dias que eu não vou ter 100% da minha geração solar, que eu não vou conseguir gerar e carregar 100% da minha bateria, então eu uso o diesel um complemento. No entanto, a maior parte ainda é tanto da renovável solar, mas também a parte da bateria, do armazenamento, para garantir suprir, né, na verdade, a demanda do nosso cliente. Bacana. E qual é a proposta hoje da European Wind quando a gente fala dessa vantagem de também ser um dos principais hoje, o principal, né, fabricante de conversor eólico? Existe essa interconexão de fontes renováveis? Sim, hoje, tanto discutindo anteriormente, o solar também está caminhando para o caminho onde eu vou conectar vários tipos de energias renováveis. Então, o BESS, ele traz essa possibilidade da integração
por exemplo, tanto com o solar, com os nossos inversores on-grid e também com os nossos conversores eólicos, inclusive na China, essa integração já é feita. Todas as usinas, são usinas maiores, de maior porte, 20% já é utilizado um sistema de armazenamento, com PCS nossos e também os nossos sistemas de BESS. Então, isso já traz, os nossos equipamentos já têm essa interface para trazer essa integração com outras fontes renováveis. Legal. E você estava explicando a diferença dos dois. E o segundo equipamento da Hopewind, por que é competitivo ter todo o ecossistema Hopewind, tanto o inversor, porque quando você fala assim, eu posso ter um retrofit de uma usina que já tem, eu posso transformar ela em um grid, um sistema de grid independente? Uhum. A PCS ela é nada mais nada menos que um inversor, né? A gente chama de retificador, né? Porque ela faz tanto o fluxo de carga quanto o fluxo de descarga e gerenciamento da bateria, né? Mas a gente pode olhar para ela como se fosse um inversor. E qual que é a vantagem aí de ter todos os equipamentos da Hopewind, né? Principalmente custo logístico e a comodidade de já ter eles configurados, né? Por exemplo, a gente está fazendo alguns fornecimentos já, nos quais esses embarques, ao chegarem no Brasil, já estão praticamente plug and play, né? Ele já sai de lá configurado, o EMS para entender o funcionamento do inversor, que vai entender o funcionamento da PCS, e aí chega aqui, a gente praticamente só conecta e o cliente não tem dor de cabeça. Entendi. É mais lógico, né? E como Claro. todos pegam um computador todo montado de um único fabricante, ele tende a ser melhor a entrega dele. Claro. Bacana. O que você pode destacar aqui para o consumidor de energia? Teve esse problema recente em São Paulo, né? A gente está falando de grande porte de consumo, mas também eu posso ter soluções da Hopewind com armazenamento para portes menores. Por exemplo, um prédio, ele pode ser assistido por um sistema onde o principal vai ser o BESS e secundário o diesel, ou nem ter o diesel? Eu acredito que para aplicações residenciais, a gente até tem a bateria, o inversor híbrido de até 12 kW, né? Mas ainda é uma zona um pouco nebulosa, porque, assim, tem que saber muito bem como vai ser feita essa gestão dessa energia armazenada pelo condomínio, né? No caso de um prédio que você citou. Quem vai pegar quanto, quem vai pagar quanto. É a mesma questão do carro elétrico, né? No caso. Ainda faltam números. Isso, ainda falta número, sistema de gerenciamento. Então, para mim, na minha opinião, ainda é um pouco uma zona Agora, nebulosa. mas a Hopewind tem para residências individuais. Isso existe. Sim, temos. E isso é legal. Sim, muito legal. Você pode falar um pouco melhor. Pode falar um pouquinho pra gente? Nessa parte, né, tanto do condomínio, o que a gente tem visto são áreas comuns, onde eu consigo ter um backup, por exemplo, num prédio, um elevador, lâmpadas, áreas incomuns, que já trabalham no diesel, trabalhar com o BESS. Então, isso é interessante. E também a gente traz os nossos equipamentos residenciais, os híbridos que a gente desenvolveu para trazer o funcionamento em vários cenários. Seja você funcionar tanto com o sistema on-grid, ou também fazer um retrofit, né, com os nossos inversores, pode ser de outra marca usar os nossos inversores, ou também aplicar um de cenários que eu posso ter solar, posso ter o armazenamento para cargas prioritárias, ou se eu tiver num dia onde o solar não está muito bem, eu posso usar a rede para carregar a bateria, ou também a bateria para segurar cargas prioritárias. Então, a gente também fez para configurar horários de uso e desuso. Vou usar tal horário e carregar tal horário. Tem horário que é mais caro. Até mesmo no Sim. mercado residencial, se você entrar, ser optante da tarifa branca, Hoje tem a tarifa branca. você pode optar por isso. Sim, exatamente. Então, a gente traz a flexibilidade para atender diversos cenários para os nossos clientes. Claro, trazendo toda a vantagem dos nossos equipamentos, como 20 ampere, o uso de GBTs em SiC, e além disso, todo esse design para trazer uma flexibilidade e facilidade na configuração, junto com o uso da nossa plataforma Hope Cloud, desenvolvido pela nossa empresa, que é para trazer uma maior comodidade, uma maior facilidade, sendo de forma mais intuitiva para os nossos clientes. Tá, você falou dois pontos aqui que eu quero tratar com você. Primeiro, você falou da tecnologia. Quando você fala do GPT em Sync, é isso? SiC, isso. Em Sync. SiC, S-I-C. Sempre é esses nomes, mas não era certo. Isso é o quê? Ele tem a capacidade de aquecer menos, é isso? Isso, é assim, hoje tem, como no celular e em outros materiais,
tem uma evolução muito rápida do material a ser utilizado. Hoje, os IGBTs mais comum utilizado ainda é em silício. A nossa empresa já traz o uso em toda a nossa linha de equipamento, seja no eólico, no solar, CS, o uso dos IGBTs em carbeto de silício. Né? O que é isso? É um material da próxima geração do IGBT que vai te trazer uma eficiência melhor, porque ela tem uma resistência menor à passagem de corrente, o material em si resiste menos, eu gero menos calor e também ele foi feito para ser utilizado em aplicações onde eu tenho uma temperatura muito alta, por exemplo, o Brasil, onde eu tenho menos perca, menos derating, né? Que é quando o meu equipamento está em um lugar muito quente, por exemplo, celular ou computador, eu vou baixar a minha potência para manter uma vida útil mais saudável, né? Para manter o equipamento mais saudável. Então, isso também acontece nos equipamentos como inversor, PCS e outros equipamentos. E dessa forma, como eu tenho Isso já está nos equipamentos hoje. Exatamente, já está nos equipamentos Hopewind. Como eu consigo ter, né, menos derating, eu suporto mais calor, entregando mais potência, eu tenho menos perca e uma geração mais confiável e melhor também. Então eu entrego mais energia. Exatamente. Tá, então a tecnologia faz isso para você entregar um melhor aproveitamento da produção de energia. Exatamente. E aí você falou do Hope Cloud. Ele está numa geração mais moderna que ele vai integrar e vai dar para o usuário ali a experiência de administrar a bateria, o armazenamento dessas cargas, como que vai ser feito isso? Isso já está acontecendo? Sim, inclusive foi uma das questões que a gente trouxe, que eu preciso ter essa facilidade do gerenciamento dentro do meu aplicativo, porque não adianta ter um produto muito bom se a interface para o meu cliente não é bom. Então, visando isso, a Hopewind trouxe essa plataforma Hope Cloud para integrar todos os nossos produtos, não só o armazenamento, mas sim o inversor solar, o carregador veicular. Então você consegue ter todo o ecossistema da Hopewind dentro na facilidade, na palma da sua mão, né, com tanto o gerenciamento de energia, ver também quanto eu gastei, quanto eu gerei, quanto está entrando, quanto está saindo. Então tudo isso traz essa facilidade para os clientes Hopewind. Que bacana, hein? Arthur, quer fechar complementando mais alguma coisa importante? Acho que foi muito bem dito pelo Sérgio aí a questão do IGBT em si, que hoje a gente traz uma gama completa de produtos, tanto para residencial quanto para utility, né? Eu estou um pouco mais focado no utility mesmo, então o pessoal que conheceu o produto Hopewind mesmo a fundo, eles não vão se arrepender, né? O pessoal que resolver apostar na nossa empresa, eles vão ver que em termos de tecnologia a gente está um passo à frente por causa dessa questão do IGBT que traz uma condutibilidade térmica maior, né? O pessoal que resolver apostar na nossa PCS também não vai se arrepender, porque somos top 5 hoje fabricantes e fornecedores na China de IBES. Então, a empresa ela vai se adaptando ao mercado e oferecendo soluções cada vez mais tecnológicas. E a gente está aqui para dar o melhor suporte para essas, tanto para usinas, né, aqui no Brasil, e quanto para BES de larga e pequena escala também. Legal, maravilha. Sérgio, quer fechar? Bom, é isso mesmo, que o Arthur disse, a gente traz tecnologias para o mercado, onde são tecnologias inovadoras, que você está vendo, né, onde outras empresas estão começando a gatinhar, a gente já tem o domínio dessa tecnologia e, claro, trazendo isso de uma forma sempre flexível, dinâmica e com uma facilidade e, claro, com todo o atendimento da nossa equipe no Brasil, que é muito legal ressaltar isso. Temos uma equipe no Brasil, 100% da equipe fala português. Temos uma estrutura no Brasil que é para trazer esse atendimento, essa confiabilidade quando o cliente vai fazer uma venda ou vai fazer uma compra do produto, saber que a gente está presente no Brasil. Então, isso que é o trazer esse diferencial para os nossos clientes, ser esse cliente Hopewind. Legal, é isso aí, pessoal. Então, hoje a gente conversou com a Hopewind aqui com o Arthur, com o Sérgio. E se você tiver alguma pergunta, é só fazer na descrição aqui embaixo aqui que a gente leva para eles aqui, tá bom? É isso aí, obrigado mais uma vez, Muito meus obrigado. amigos. Valeu, obrigado. Valeu, até mais. Valeu, pessoal.